uma mãe em tempo integral não é louca nem é apenas corajosa. Muitas mulheres gostariam de tomar essa decisão, mas não podem optar por ficar em casa e se dedicar integralmente aos seus filhos, seja por necessidade financeira ou realização profissional. Hoje eu vou receber aqui em casa a Kati, que é mãe do Miguel e do Davi. Ela optou por ser mãe integral e vem nos ajudar a saber quais são as perguntas que não se deve fazer a uma mãe que se dedica exclusivamente à criação de seus filhos. No Aqui em Casa é Assim de hoje, quero refletir que não existe certo ou errado na maternidade. Existem sim escolhas e elas são pessoais e devem ser respeitadas sempre. Então, respeite a mãe que decidiu pausar a carreira para investir no futuro dos filhos, no futuro da humanidade. Não há nada de errado e louco nisso. Eu acho que assim, ó, a primeira pergunta tem que mais dói, né? Mais que choca, assim, é o que tu fez em casa o dia inteiro? Né? Eu acho que deve ser a pergunta. Tipo, tu deve olhar assim e dizer: oi, não fiz nada, né? Só cuidei dos filhos, só fiz tudo. Só mantive a casa, cuidei dos filhos, só. Mas nesse só, olha o que tem, né? Nas entrelinhas. Que tu arrumou tudo, a roupa, organizou a cozinha, organizou a vida pra que flua, né? Pra eles, quando chegar e quando sair, ter tudo pronto. E nisso daí ocupa o dia inteiro. Sim, e eu acho que também... Claro que daqui a pouco, quando a gente tem um bebezinho, né? O bebezinho realmente, ele ocupa teu tempo, que tu não tem nem tempo de tomar banho, escovar dente. Quando tu vê, tu não fez nada, né? Tu, do jeito que tu acordou, tu tá no final do dia, o marido chega em casa e tu tá naquela situação. Porque ele vai emendando. Mas depois que as crianças começam a crescer, tu começa a desempenhar outros papéis, né? Porque tu tá ali pra prover, tu tá ali pra atender eles em tudo. Né? Tu é a motorista, tu faz a comida, daí tu já lava a louça. Isso, e daí se tem que fazer o mercado, a criança que cresceu um pouco vai junto, não tá na escola ainda, vai junto contigo. Então isso, coisas que tu faria em meia hora, leva uma hora e meia, né? Se tem trânsito, se tem chuva, demora mais ainda. Sim, eu vejo assim, tipo, quando... eu me lembro quando a Laura tirou fralda, né? Eu programava tudo, ok, vamos fazer isso. Vamos sair de casa, vamos, né? Então vamos no banheiro, não sei o quê. Entrava todo mundo no carro, organizava tudo. Quando finalmente senta no carro pra ligar o carro, quero ir no banheiro. Que ódio, sabe? Então, é o dobro do tempo também, né? É o dobro do tempo. Então, tu acaba, quando tu vê, tu ficou o dia inteiro em função. Aí, é claro que isso também é meio frustrante, assim, no final do dia, né? Que tu foram todos pra cama, silêncio na casa, daí tu pensa, nossa, mas eu tinha tanta coisa pra fazer e não deu pra fazer tudo, né? Aí que a opinião externa começa a incomodar um pouco, dizer, será que as pessoas têm razão, né? Será que eu só faço isso e ainda não consigo fazer? Né? Nesse momento, assim, que dá aquela balançada. Mas aí tu começa a conversar e vê que é assim com todo mundo, mesmo com as que trabalham. Quando tem alguma tarefa da casa pra fazer, não conseguem fazer 100%. Também tem uma outra pergunta, né? Ficar em casa deve ser muito legal. Tipo, implícito é muito fácil. Ficar vendo a sessão da tarde todos os dias, fazendo bolinho de chuva. Pior. Outra pergunta. E quando tu trabalhava, o que tu fazia? Né? Aquela coisa de como que era o teu passado, né? Tipo, não estava. Tem muito disso também. Tu não preferia trabalhar, a ficar em casa? Como que era quando você estava trabalhando? Normal, como tu, né, que trabalha. Tu faz aquela escolha, tu passa aquelas horas comerciais trabalhando ali e depois tu volta pra casa. Mas no meu caso, que não saio, eu fico em casa fazendo o que tem que fazer em casa. E aí critica quando reclama, daqui a pouco tu reclama, não tive tempo de fazer a unha. Como assim? Fica o dia inteiro em casa e não vai fazer nenhuma unha, né? Parece que... Realmente vai ter. Outra pergunta. As contas.
Tipo, quem paga tuas contas? Ah. Aceita que teu marido pague as contas, ou às vezes não é o marido, né? Mas tu tem uma ajuda e tal. Isso também deve ser frustrante, né? Ouvir. É chato, assim, porque daí eles te põem numa posição de que tu tá se humilhando. Tu tem que pedir dinheiro pro teu marido, nossa, que humilhação. Porque tu é submissa ao marido. Submissa ao marido, esse é do tempo, assim, das nossas avós, isso, né? Nossa, eu não me imagino pedindo dinheiro pro meu marido. E aí é uma coisa que também, eu acho que se é uma opção, né? É óbvio que às vezes tu não... Claro, no caso tu pede... tu tem um marido que tá provendo, mas tem gente que também tem ajuda. Tem ajuda da família, ou que tem, né? E que se é uma opção... Eu acho assim, ó. Quando tu investe no futuro dos teus filhos, é um investimento dos dois, né? Então tu tá... A educação também é um investimento do casal, né? Tu acaba... não é uma questão assim de submissão, porque na verdade cada um está desempenhando uma função. É que o casal tem que estar em sintonia, né? Primeira coisa, eu acho que o casal tem que pensar da mesma forma. Se o marido quer que a mulher fique em casa com os filhos esse tempo e, por consequência, então, administrando a casa, aí a mulher fica e não tem esse questionamento, né? Se a mulher aceita também. Claro que isso vai enxugar o orçamento, né? Não é... Sim. Não adianta, vai diminuir a renda. Mas aí tu tá disposta a diminuir também os teus gastos, né? Implica muita coisa isso, tu decidir ficar em casa. Aí, por exemplo, as crianças gostam, assim, dos brinquedos eletrônicos mais caros. Mas quem sabe a gente muda um pouquinho, né? Pra dar pra cada um. Tem que ajustar o orçamento, não tem como. E tem muita gente que não quer abrir mão disso, principalmente assim de viagem, passeios, férias, né? Outra pergunta, né? Tá, e quando tu vai voltar a trabalhar? Também, né? Ok, você é mãe, tá vendo? Mas quando tu pretende, assim? Tem muito disso, tem. E daí quando tu diz, não pretendo. Em momento de silêncio. Sim. E tem assim, Tati, de daqui a pouco encontrar amigas, ou daqui a pouco, tu fica o dia todo em casa, tu pode me ligar, tu pode me visitar, sei lá, tu pode. Eu não, eu trabalho. Tu? Sim, tem bastante também, tem disso. Como se tu tivesse full o tempo inteiro. Sim, mas que nem tu disse antes, isso não me incomoda, sabe? Não... Tá, então vamos na hora que tu puder. E daí geralmente os meus compromissos são assim, na hora que elas saem do trabalho, ou no final de semana, né? Porque é difícil poder, assim, coincidir os horários de folga, né? Eu não sei, mas eu sou bem tranquila quanto a isso, assim, que nem eu disse, pra mim, eles são a prioridade. O que eu puder fazer por eles, que nem quando eu tô muito sempre nas redes sociais, né? Mas eu tô lendo muito, eu tô querendo saber como é que é, por exemplo, o homeschooling agora. Não que eu vá pôr em prática, porque é complicado, é uma coisa muito complexa, assim, né? Dizer, eu vou tirar as crianças da escola porque eu vou ensinar em casa. Mas dá pra tirar muita coisa boa, assim, que tu pode fazer em casa por eles, né? Então, eu tenho ocupado meu tempo ultimamente com isso, o Carlos também. A gente lê muita coisa de um cara, é Carlos Nadalim, o nome dele. Ele dá muitas dicas assim, de alfabetização em casa. Então a gente se ocupa com aquilo e a gente começa a colocar em prática com os guris, sabe? Então porque é outro foco nosso, não é assim de tipo, tu tem que trabalhar só, né? Tá, se eu tô em casa também não é pra ficar pintando as moscas, né? Vamos se aperfeiçoar, vamos ler, vamos aprender mais, né? Pra ajudar eles. Sim, não quer dizer que tu vai ser uma alienada. Sim. Né? Tu vai buscar coisas que são do teu interesse e coisas
coisas que tu pode aplicar na educação deles, Claro. que tu pode melhorar a qualidade de vida deles, né? Então tu tá... Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? Porque na verdade, tu não trabalha, então tu não vai entender, tu não vai... Tipo, tu não sabe o que eu tô falando. Tu não sabe do que eu tô falando, né? Tu só fica em casa, tu não assiste TV, tu não tá nas redes sociais, tu não sabe sobre economia, sobre política, não sabe nada. Isso. E tu sabe que dá mais tempo até pra se inteirar dos assuntos da atualidade, porque a gente, como a TV fica monopolizada, né, com desenho e tal, a gente começa a ver as coisas pelo tablet, pelo celular, né, e a gente fica em cima daquilo e tentando entender e ler mais alguma coisa pra ter uma opinião, pra poder formar uma opinião, né. E daí até o Carlos disse, meu Deus do céu, tem tanto livro aqui pra gente ler, porque nessas histórias que a gente quer assim, entender as coisas, assim, ele foi comprando. Ele disse, agora vamos ler, né? Então, assim, as pessoas criticam mesmo, acham que tu tá fora da atualidade, que tu só vive ali lavando roupa, louça, fazendo comida. No momento que tu opta por ficar em casa, cuidando das crianças, ou até às vezes as crianças estão na escola, mas tu tá focada em organizar a vida do teu marido, né? Que tu tá organizando a vida deles, aproveitando o tempo que eles estão na escola, daqui a pouco, pra fazer aquelas coisas que são necessárias, pagar uma conta, ir atrás de um documento, Sim. né? Daqui a pouco atender a mãe, né? Porque tem isso também. Tem coisas que a gente precisa fazer nas horas que as crianças andam com a gente, né? E que daqui a pouco, como tu não trabalha, tu acaba incorporando, né? A gente começa a fazer serviço de office girl, né? Porque um precisa de uma coisa, outro precisa de outra, e é nesse momento que acontece aquilo de dizer, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, muito mais de quando eu trabalhava. Porque tu começa a preencher tuas horas, né? É pra cima ou pra baixo? Pra cima e pra baixo, sendo táxi, fazendo um favor pra alguém, ou correndo atrás de alguma coisa que tinha que ser paga. Essas coisas, pequenas coisas assim, que vão enchendo o dia, né? Sim, que ocupam Que ocupam. E daqui a pouco, se tu tivesse um horário pré-estabelecido de horário de trabalho, tu ou não iria fazer, ou ia achar alguém pra fazer. Ou ia achar alguém pra fazer. Porque são coisas que são necessárias. Uma outra pergunta que às vezes as pessoas podem fazer assim, nossa, como tu é corajosa, né? Aquela coisa de... muito isso, muito. Tipo, doida, né? Em vez de dizer doida... Corajosa assim pra ser simpática, né? Eles falam. Ou ainda mais quando a gente diz que quer ter outro, né? Meu Deus! Como se fosse o fim do mundo, né? Eu acho que o que as pessoas não entendem talvez seja que, assim como tem muita gente que sente essa necessidade, esse prazer, essa satisfação, essa alegria no trabalho, tem gente que sente, tem esse sentimento por cuidar da família, por cuidar das coisas da casa, né? Eu acho que estar sempre presente, assim, nos principais momentos, ou numa manha, né, do bebê, que faz uma manhãzinha, tu vai e pega e dá aquela barbinha, assim, dá um carinho. Quantas não gostariam, né, de fazer isso, mas fizeram outra escolha, né? Às vezes nem porque precisa, mas porque escolheram estar no mercado de trabalho, né? E tem muito disso, assim, que perde, né? Perde aquele momento principal, assim, da criança crescer, tu vê cair o primeiro dente, tu vê ela dar um pulo de um banco que antes ela não conseguia, isso é uma vitória. Então essas pequenas vitórias é muito bom participar, e tem gente que sente o prazer nisso, né? Mas aí tu disse assim, sentem o mesmo prazer no trabalho. Eu não tenho visto gente assim que sente prazer no trabalho. O que eu percebo bastante assim é que tá trabalhando porque tem que estar, que precisa, ou porque é uma situação da sociedade. da assim, sociedade. Se tu não trabalha, nossa, que absurdo, né? Ainda mais nos dias de hoje, né?
cada vez mais cedo as crianças estão entrando na adolescência, né? E cada vez mais cedo eles não querem mais o colo da gente, não querem mais beijo. E aquele momento assim que a gente tinha pra beijar, abraçar, ficar junto, se vai, né? E elas sabem disso. Então eu acho que acontece muito que não estão sendo nem mães felizes e nem profissionais felizes. É verdade. Durante muito tempo eu me culpei porque eu não estava fisicamente perto delas. Apesar de eu, até o ano passado, eu ter meio turno para elas. Eu ficava de manhã em casa com elas e eu ia para o escritório de tarde, na horário que elas estavam na escola. Mas mesmo assim eu achava assim, não é o suficiente. Só com a terapia que eu consegui trabalhar a questão da qualidade do tempo. Então o tempo que tu tá tem que ter qualidade, sabe? O tempo que tu tá junto, porque antes era aquela correria, mesmo assim, mesmo estando, eu tava estabelecendo horário, estabelecendo correria. correria. Tu fica escrava do relógio. Isso mesmo. Né? Fica escrava do relógio. O Carlos me diz sempre assim que eu tenho um relógio diferente, um relógio biológico diferente. Porque eu fiquei tanto tempo assim, escrava do horário de bater ponto na empresa, de ter que cumprir prazo com documentação, de ter que estar sempre cuidando dos minutos, assim, para que tudo se encaixasse, sabe? Que eu acho que aquilo me gerou um trauma tão grande que hoje em dia, assim, eu não olho pro relógio, assim, dificilmente, sabe? Eu tenho até que trabalhar essa questão, porque eu nunca mais vou ser escrava do relógio. Isso pra mim não faz bem. E eu vi que pras crianças também, porque eles não têm a obrigação de estar naquele pique nosso, sabe? Porque eles são diferentes, né? A fisiologia deles é diferente, eles fisicamente não têm a mesma agilidade, então para eles viver nessa correria é estressante. E como a gente vê que as crianças estão estressadas, né? Verdade. E aí tu percebe que ou eles estão muito manhosos, ou eles estão muito agressivos, irritados, enérgicos, né? Aquela coisa que te deixa estressada. Porque... Ansiedade, assim, a criança com ansiedade fica perdida, né? Porque ela não sabe lidar com esse sentimento, ela não sabe o que é isso. O que ela tá sentindo, o que tá acontecendo. Eu acho que independente se o benefício tá justamente aí que tá o ponto. Independente se tu trabalha ou se tu consegue ficar em casa com as crianças, o que tem que estar bem resolvido é dentro de ti. Porque é isso que tu vai transmitir para as crianças, né? Essa tranquilidade, essa aceitação. No momento que tu tá resolvida e que tu tá tranquila, eles sentem isso e eles se sentem seguros, né? Eles se sentem seguros e aí eles passam tranquilidade também para as pessoas. Que eu não sei se os meus são assim porque eles nasceram assim, ou se porque eles sentem essa tranquilidade em mim. Porque muita gente me diz, nossa, como que o Davi é assim, tão calminho? E eu passei uma gravidez horrível, assim, com meu pai doente, com a iminência da morte. E eu pensei, ele vai ser uma criança muito difícil. E o contrário, ele é muito bem resolvido, ele é calmo, ele é feliz, sabe? E daí eu penso assim, alguma coisa de benefício deve ter, né? Porque eu passei por um momento horrível, foi o pior momento da minha vida, foi a doença do meu pai, e eu grávida, desde o primeiro mês de gravidez a gente descobriu, mas mesmo assim, parecia assim que tava tudo divididinho assim dentro de mim, sabe? Essa tristeza é por causa disso, mas eu tenho também a alegria extrema de estar grávida, de estar gerando uma vida, um filho muito amado, desejado. E parece que ele só entendeu aquilo, sabe? Sim. Que não tinha nada a ver com ele. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Que se eu tivesse, além disso, de todo esse problemão, trabalhando, estressada, cumprindo horário, né? Fazendo das tripas do coração para resolver as coisas da casa, porque, além de tudo, sim, todas que trabalham e as que não trabalham têm que resolver a casa, né? Sim. Então, eu acredito que eu não teria sabido separar isso. E eu acho que ele teria sido prejudicado desde a gestação. Apesar da dor, né?
apesar de toda essa dor que tu tava sentindo, tu não tava... A criança, ela consegue sentir que tu tava amando ela, que tu tava presente, que tu não tava se sentindo culpada. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer pra uma mãe é ela sentir culpa. E aí, de alguma forma, procurar compensar. Ela nunca vai conseguir. Não. Nunca vai conseguir. Porque não é nem aquilo que a criança quer, não é o que a criança tá pedindo. E a mãe não vai conseguir retribuir. Porque não adianta, a gente não compra, né, o carinho, o amor com um brinquedo, com um passeio. A gente compra com a presença, né? Aquela presença calma, tranquila. Não é aquela mãe que tá brava, estressada, que só xinga, que não tem tempo, que só briga, que grita, né? Claro que existem esses momentos na nossa vida, óbvio. Mas é diferente de uma mãe que é assim para uma mãe que está assim. Sim. Né? Verdade. E a criança, eles são muito espertos, eles são muito sensíveis para essa diferença, esse limiar, assim, de uma mãe que é negligente para uma mãe que está negligente. Eles são uma esponjinha e eles percebem. Tanto é que eles percebem quando a gente não tá bem, né? Quando a gente não tá legal, quando alguma coisa tá nos preocupando, né? Eles conseguem diferenciar de que aquilo opa, tem alguma coisa diferente na minha mãe, que aquilo não é o comum, não é o usual dela. Então, os guris, eu percebi assim que eles ficaram muito mais próximos de mim. Eles queriam me fazer carinho, eles me abraçavam. O Miguel, que já tem mais entendimento, ele me falava: mãe, não precisa chorar tanto assim. Eu sei que tu tá triste, mas o vô já tá lá no céu. Vamos só rezar pra ele. Ele não aguentava mais me ver chorando, sabe? Tem gente que quer excluir as crianças pra proteger do sofrimento. Sim. Que eu acho isso uma bobagem, assim, é um dos piores erros, assim. A criança tem que saber que existe sofrimento, que a gente sofre, que a gente passa por isso, vem a calmaria, de repente vem mais uma cacetada. Que a vida é assim, Que a vida é assim. E eles têm que participar desse momento. Que nem os guris me viram 2 anos, o Miguel me viu 2 anos chorando, preocupada, só falando do pai. E ele participou disso tudo, né? Então, ele não foi prejudicado porque a gente estava conversando esse assunto pesado perto dele, sabe? Sim. Ele participou, ele sabe que a vida é assim, que vai ter momento de perda, que vai ter momento de alegria. Tanto é que os 2 foram no velório, que eu fiz questão que eles fossem. Para eles verem que também ali no momento do velório a gente estava rezando, não abandonou Deus, né? Para eles verem que a vida não é um mar de rosas, que a gente não tem só que ter espiritualidade, Deus na nossa vida quando tá tudo bem. Sim, né? Viver uma fantasia, né? Uma fantasia. Eu vejo assim, que foi por muitos anos e é uma conquista das gerações anteriores da mulher conquistar a liberdade, de ter o direito de sair de casa, de ter o direito de ter voz, de ter o direito de escolha. Só que com tanta ansiedade de ter todas essas conquistas, eu acho que a mulher, ela perdeu a liberdade no sentido de que agora ela não se dá o direito, não é a sociedade, é ela mesma, não se dá o direito de escolher realmente aquilo que importa para ela, né? Se ela quer ficar em casa, ela tem a liberdade de escolher ficar em casa e não deve ser julgada por isso. Claro, outro viés, assim, tem mulher que não quer ter filho, Também. né? E é julgada por isso. Aí ela se obriga a ter filho mesmo não gostando de ter. Ou não estando pronta para isso. Ou não estando pronta, né? Exatamente. E daí? Eu me realizo sendo mãe. Eu sou muito feliz sendo mãe em tempo integral. Mas tem gente que não. Tem gente que não gosta nem de criança. Como é que vai ser mãe? E isso é uma coisa de cada um, não é? Não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior, né? O que eu acho ruim é não gostando de criança ou não querendo ser mãe, ser só porque tem que só ser. pra dizer que
Daí terceiriza a educação. Isso, terceiriza a educação, terceiriza a atenção, amor. Às vezes as crianças gostam mais da babá ou da tia da escolinha do que de ficar com o pai e a mãe, sabe? Ou não dá aquela atenção, todo aquele amor que uma criança precisa ter. Sim. Tem gente que não nasceu pra isso, né? Não tem a vocação, É, né? Não tem a fato. vocação. Não é porque é mulher que tem que ser mãe. São essas questões que eu acho que tem que ser muito mais discutido, muito mais trabalhado, sabe? A mulher, ela tem que parar de pensar, eu preciso me igualar aos homens, eu preciso conquistar meu espaço no mercado de trabalho e começar a olhar para si e dizer, o que eu preciso? Exatamente. Né? O que eu, Patrícia, preciso para ser feliz? Né? Ou o que eu preciso para fazer as pessoas que convivem comigo serem felizes? Também tem isso, né? Porque no momento que tu tem uma opção de ter filho, tu deixa de ser só tu. Sim, né? Tá sempre em segundo plano, É. né? Tuas vontades, aquela história de dizer que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Não. Cai por terra, Total. né? Que tu tem que cuidar de ti, cai por terra tudo. E assim, tá muito complicado assim, essa questão de tu tem que ser alguma coisa, porque senão vão te julgar. O Papa Beato, não, já é santo, o João Paulo II. Ele dizia o feminismo, não, a máquina de lavar roupa fez muito mais pelas mulheres do que o feminismo. Sim. e assim, às vezes me chamam até de machista. Eu prefiro ser chamada de machista a ser chamada de feminista. Eu prefiro ser chamada de feminina do que de feminista. Isso. Porque eu acho que a mulher, ela tem que continuar sendo feminina. Né? E não precisa, talvez, se igualar aos homens, porque eu, pelo menos, não quero ser igual aos homens. Eu quero ser feminina. Feminina, tu é a Patrícia. Não é porque tu é gerente numa empresa que tu tem que se vestir que nem o homem. Isso. Né? Não vai dizer que isso tu vai ser mais competente. Se tu quer passar um batom rosa pink, não pode porque o ambiente corporativo não permite. Eu acho isso uma bobagem, assim, isso não vai dizer que tu é mais ou menos competente, mais ou menos profissional, né? E aí nesse afã de querer se igualar é que tu perde aquilo que tu tem de mais precioso, que é talvez a tua maternidade, né? Que se tu fez essa opção, se tu escolheu por isso, eu acho que tem que assumir e tem que curtir, tem que usufruir de tudo isso. E eu acho assim, tem que ser competente, né? Tem que ser competente. Assim como tu te propõe a ser competente no ambiente corporativo, tu também tem que ser competente quando tu resolve ser mãe. Mais ainda, né? Muito mais. Porque o teu compromisso é com o ser humano, né? Um pedaço de ti. Então, E com o que tu vai deixar, né, pro mundo, né? Eu acho que essa é a nossa mensagem principal de hoje, sabe? De ser competente como mãe, independente das suas escolhas, pensando no que tu vai deixar pro mundo. Porque tu é 100% responsável. 100%. Então, independente de qual seja a escolha, ou qual seja a tua realidade, ou de qual seja a tua situação, tu pode ser uma mãe que trabalhe 24 horas por dia, mas tu continua sendo responsável por aquela pessoa. Então, eu acho que essa é a mensagem de hoje, assim, é o que a gente tem que... O referencial, né? É o referencial para aquele ser humano que está se desenvolvendo, crescendo, né? E o que tu quer ser de referencial para ele? Então, acho que é isso. Eu acho que essa é a mensagem, Tati, hoje que a gente vai deixar nessa nossa chimarrão, nosso encontro. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Imagina, eu peguei Adorei a tua ideia. Que bom. Muito legal. Vamos juntas trabalhar com essas mães, né? Vamos! Vamos disseminar nossa ideia. Esse é o objetivo, disseminar nossa ideia e ter mulheres que se sintam bem sendo mães, que se sintam bem seguras. E não se preocupem assim com a opinião alheia, né? Se tu tá fazendo aquilo com amor e com segurança, o que falarem não vai atingir, né? Não vai te diminuir. Verdade. Então tá.
Também.